Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse homem que se coloca, Pai, que diz sempre sim aos ensinamentos, para nos ensinar, para nos edificar, Pai. Coloca assim no coração desse homem, Pai, sabedoria, paz, que é o que ele nos transmite, Senhor. Obrigada por mais essa quarta-feira, por mais esse presente de Deus. Obrigado, Rogério Souto. Obrigada, pastor. Obrigada por tantos ensinamentos e por esse modo carinhoso que só você tem de nos passar com uma calma, com uma paz, com uma sabedoria, com uma mansidão, com um carinho. Obrigada, obrigada, Deus. Obrigada por esse homem. Amém. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Vem pra cá, amore. Você tentar ajustar. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém. Espero que vocês estejam bem, nós possamos ter uma manhã de aprendizado, uma manhã de edificação para as nossas vidas. Quando eu vi agora esse louvor do Sérgio Lopes, eu não tinha marcado nada com a Mônica, não tinha pedido louvor nenhum, mas esse louvor tem realmente um significado muito grande para mim. E ele tem muito a ver também com a mensagem que vai ser ministrada agora de manhã. E Gálatas, no capítulo 6, verso 9, ele vai dizer assim, ó, e não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Queridos, é difícil você tentar entender o texto e tentar vivenciar isso num mundo onde cada vez mais está se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus, no capítulo 24, verso 12, que vai dizer assim, "E por se multiplicar a iniquidade, o amor." Eu gosto da versão King James, que vai dizer assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Ou seja, da maioria das pessoas. Então, entenda o seguinte: essa maioria, em algum momento, pode ser eu e você. A minoria, para poder continuar resistindo, é uma luta muito maior do que aquilo que a gente imagina. Quando eu estava. Ontem eu estava pesquisando o texto e depois uma coisa vai puxando a outra, o Senhor vai nos direcionando a, a cada vez mais ramificações daquilo que você está estudando. E eu cheguei até uma palavra chamada basema. E basema é uma linguagem lá da Síria e da Assíria, e quer dizer o obrigado. Mas entenda o seguinte, não é um obrigado por obrigado. Esse obrigado ele tem critérios sensoriais. Segundo a matéria, era algo tão profundo que todas as vezes quando você faz o bem a alguém, e lá, para aquela civilização, eles entendiam que quando eles recebiam um bem, o obrigado deles é que você seja curado e se torne cada vez mais agradável. Não é apenas um obrigado por obrigado, é algo que ela transcende apenas uma ação. Então, como você às vezes faz um bem a alguém, a gente, na maioria das vezes, não consegue nem dimensionar aquilo que você faz para alguém. Mas quando você faz e a outra pessoa que recebeu, ela tem uma gratidão tão grande, ela deseja essa bênção para você, que você seja curado. Aí você fala assim, puxa, mas eu nem estava passando mal, eu não tinha problema nenhum. Queridos, emoções, sentimentos, às vezes que estão guardados aqui dentro. Quando você faz um bem a alguém, aquela pessoa ela reconhece isso, por isso você precisa ser essa pessoa reconhecedor. A ingratidão ela afasta pessoas, mas gratidão ela conecta pessoas. Por isso que desde já eu já quero profetizar sobre essa sala do transbordo.
que ela venha a ser um canal de abençoar pessoas e aquelas que serão abençoadas, que elas possam declarar isso, que vocês sejam cada vez mais curados, cada vez mais agradáveis, que vocês possam levar a palavra cada vez mais e mais a tantas e tantas pessoas. O Senhor vai trazer para essa sala aqui pessoas que vão estar com sorriso exposto, mas com o coração tão dilacerado, com a sua vida tão conturbada, mas que vão receber ajuda e vão declarar cura, vão declarar cada vez mais agradabilidade sobre a vida de cada um aqui. E quando a gente vai somente separar esse verso 9 quando ele vai dizer, né, e não desfalecemos. Desfalecer quer dizer diminuir em força, em disposição, enfraquecer. Um tempo atrás, eu trouxe uma palavra chamada anedonia lá para a nossa igreja. E a anedonia, ela tem essa raiz grega, né? E ela quer dizer que é o estado ou condição de uma pessoa que não tem mais satisfação, prazer ou alegria em fazer o que gostava antes e que praticava e que eram gratificantes. Ou seja, tem coisas que às vezes vão diluindo, né, o seu prazer, a sua alegria na ação que você faz. E isso, quando eu trouxe essa palavra lá, eu dizia assim, que a anedonia é um inimigo invisível, porque cada um de nós vai chegar um dia que é supernatural, entenda isso, é supernatural você acordar, às vezes, desanimado. Só que se isso perdurar por algum tempo a mais, aí já cuidado, já começa a tomar cuidado com isso, porque você pode estar sofrendo dessa anedonia. E segundo, a psicologia já é uma ramificação da depressão. Então, o ficar triste é normal e natural. Mas se isso estiver perdurando, queridos, cuidado, porque isso é algo que pode estar minando de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco ela vai se abrangendo cada vez mais a ponto de você buscar isolamento. Se isso estiver acontecendo, peça ajuda hoje, nessa manhã. Declare, Senhor, me ajuda, porque eu estou enfraquecendo, estou perdendo o ânimo de fazer a tua vontade, e isso está me desanimando cada vez mais. Mas aí, quando a gente vai olhar, né, para o Basaema, Basaema é quando você vai ajudar alguém e essa pessoa vai declarar cura sobre a sua vida. E você mesmo, quando você receber, queridos, declare. Que você seja curado, que você se torne cada vez mais agradável. Às vezes a gente não tem noção, do que uma ação ela pode produzir. Às vezes a gente pode achar que é apenas o servir uma água para alguém que está com sede, queridos, às vezes dentro de um contexto, aquilo ali tem um significado tão grande. Às vezes nós fazemos gestos muito grandes e queremos reconhecimento. Aí a frustração agora volta para você, né? Porque quando você faz alguma coisa, se você tem motivos ocultos por trás, não vai funcionar. Mas quando você faz de todo o coração, querido, isso irradia bênçãos para você e para quem também está recebendo. Então, a gente entende que a gente está vivendo num mundo daquilo que o Senhor Jesus Cristo já tinha predito, que a maldade ela ia se multiplicar cada vez mais e mais. Você vê que às vezes chegam pessoas próximas de você precisando de ajuda. Só que a gente está dentro de um cenário onde a maldade ela está se ampliando e está se atualizando tanto. Você já percebeu o quanto de armadilhas tem na internet, uma mensagem que você recebe, às vezes já está com seus dados, é para ajudar uma instituição ou alguém que às vezes copia os atos de uma outra pessoa e fala, poxa, estou precisando que você. Essa maldade. Esse plano eu tenho certeza que alguém aí já foi visitado. Você pode fazer um Pix para mim? Aí estava o nome daquela pessoa lá e tem alguém desesperado que perdeu o telefone, que teve a sua conta saqueada, tentando avisar as pessoas. E você, se você tiver muita intimidade com a vítima, normalmente você vai cair no golpe. A menos que você tenha, pare um pouquinho e entenda que por se multiplicar a iniquidade, ou seja, essa maldade ela está se ampliando tanto que ela está se ramificando para cada vez mais lugares a ponto de achar a sua parte vulnerável. Então, muito cuidado aí com as suas emoções. Tem gente que recebe uma notícia, já entra em desespero. A minha amada, um tempão atrás, ela caiu numa pegadinha, houve um telefonema
aqui para casa, dizendo que a Aninha tinha sofrido um acidente, aquela coisa toda. A Mônica estava desesperada, depois já estavam falando que tinham sequestrado a Mônica. Olha, aquele dia foi um dia terrível. E mexeu justamente nas emoções, queridos. E aí, se não tivesse um tempinho para poder tentar discernir aquilo ali, o que tivesse de dinheiro ia embora, porque ela precisava salvar a irmã dela. E todas as vezes, quando toca em alguém dos nossos, né, nós somos desarmados a fazer aquilo que o espertinho está querendo planejar ali e nos alcançar. Mas entenda o seguinte: e não nos desfaleçamos de fazer o bem. Ainda que aconteça alguma coisa, às vezes você fica tão decepcionado porque você ajudou alguma pessoa muito próxima, e aquela pessoa muito próxima não reconheceu o pior de tudo. Não, às vezes não é nem que tenha te devolvido o que você ajudou, é o falar mal depois de você, te destruir cada vez mais moralmente para as pessoas próximas de você. Queridos, procure a blindagem no Senhor. É Ele que sabe de tudo aquilo que está passando ali dentro de você, queridos, é Ele que vai estar trazendo cura e restauração, fortalecimento, que ainda que você seja alvejado por uma armadilha dessa, esteja até sangrando, mas há de ser curado no nome de Jesus para continuar prosseguindo. Porque se você não desistir, você vai colher no tempo certo. Então, a estratégia do inimigo é essa: criar situações para que você desanime e desista, que a anedonia ela comece a criar essa ramificação cada vez maior aí dentro das suas emoções e te parando, afetando a sua fé e permitindo que você fique estagnado. Mas não é essa a proposta é continuar seguindo. Quando a gente olha lá em Atos, nós estamos estudando Atos lá na igreja, e você vai começar a ficar constrangido, porque aquele monte de homens se reuniram, apanharam, foram açoitados, foram para a prisão, e ainda assim não desistiram de levar a palavra. Às vezes não, né? Nós estamos longe de passar por tudo aquilo que eles passaram. E aqueles homens não desistiram. Que eu acho muito bacana quando começa Atos, vai dizer que eles tiveram sobre as suas vidas as mãos impostas sobre eles, então foram revestidos do Espírito Santo. Queridos, procure esse revestimento do Espírito Santo, porque é ele que vai te blindar, é ele que vai te fortalecer na caminhada. Situações diversas vão acontecer para que você desfaleça, mas nessa manhã é uma noite, é uma manhã de renovação, de cura e de restauração na sua caminhada. Tem gente que preparou armadilhas para você, você está triste até hoje. Até hoje você estava triste, mas você já vai declarar: Senhor, toda essa tristeza foi embora. Toda essa Esse plano maligno já foi desarmado. E aí, o mais bacana de tudo, quando nós vamos estudando Atos, chega um momento, né, lá em Atos 16, que aqueles homens, eles estão presos, estão com as suas vestes rasgadas, não é isso? E com certeza com fome, frio, sangue, suor e lágrimas lá embaixo, eles começam a adorar. E aí, queridos, acontece aquele fenômeno tremendo, terremoto. Eu acho interessante que o texto vai dizer que a corrente dos pés de todos eles foram quebradas. Ah, queridos, continua adorando, louvando ao Senhor, porque até aquelas pessoas que estão à sua volta vão receber da sua adoração, mesmo que ela não esteja participando. Mas a radiação da presença do Senhor, que eles vão alcançar até quem está próximo de você, aquele que reclama, aquele que fala: para que você continua ainda com essa fé? E vão tentar te minar, ou seja, vão tentar te desfalecer, mas entenda que o seu alvo é Cristo. Amém? Segundo Tessalonicenses 3,13, Paulo ainda vai dar um conselho: ó, quanto a vós, irmãos, jamais desanimeis de fazer o bem. Está fazendo o bem sem nenhuma intenção, entenda. Cuidado que a armadilha pode estar aqui dentro. Porque se você fizer um bem tentando achar reconhecimento dos outros, a frustração vai ficar com você. E isso que é um problema, é isso que às vezes traz dificuldades para a pessoa continuar prosseguindo, porque se ela faz com questões de reconhecimento e holofote, não vai funcionar, queridos. Faça o bem sem olhar a quem. Ah, se vai voltar, se não vai voltar, faça. E esse é o propósito. Bom, e se não desistir, irmão, não desistir.
desistirmos. Cuidado, língua, tá querendo quebrar? Eu tô querendo, é porque eu li o aramaico, gente. E aí eu fiquei pensando assim, uau, que bacana, ainda bem que a minha língua não quebrou daquele jeito lá, porque senão agora eu ia estar fazendo fisioterapia para tentar falar com vocês. Mas eu li uma matéria e depois daquilo ali eu fui desistindo, porque é tão profundo, mas para a gente tem que fazer esse beabá aos pouquinhos. Eu, quando estava lendo isso, estava vendo essa palavra bazema, ela tem esse significado muito grande para homem e para mulher, né? Para um homem é Hawat Bazema, que você seja agradável, que você seja curado. E para a mulher, Yaint Mazema. Aí eu fiquei pensando assim, ué, como é que pode ser essa diferença? Isso aí deve ter sido o dedo de alguma mulher lá atrás tentando falar para o cara assim, ó, cuidado, para a mulher tem que ser diferente. Aí a gente pega o bonde andando, né, entende que esses textos têm essas conotações diferentes, então a mulher, provavelmente, por ser mais sensível, que você seja mais agradável. Você já pensou se você vai falar isso para uma mulher numa atualidade hoje, que você seja mais agradável na cabeça dela, mas como assim vai querer fazer aqueles questionamentos? Eu sou agradável? Sim, e aquela coisa toda, mas esse não é o princípio aqui. O princípio de tudo aqui é que você seja bênção, que você seja curada cada vez mais e fortalecida para que continue fazendo o bem. Bom, o que é desistir? Desistir é não prosseguir em um intento, é abrir mão voluntariamente, é renunciar. Quer dizer, então, não desista, não abra mão daquilo que você já começou a fazer. Eu acho muito muito próprio quando você vai fazer alguma coisa direcionada pelo Senhor. Se você vai fazer, às vezes, de modo aleatório, lembra que o Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas quando você faz algo específico, juntamente com a direção do Senhor, queridos, ainda que venham barreiras, circunstâncias, para poder tentar te parar, você está blindado pelo Senhor. Ainda que tenha as propostas para você desistir, não desiste, porque você mesmo ainda vai celebrar o fruto de todo o teu esforço. Amém? Normalmente nós temos mais motivos para desistir do que resistir. Porque as propostas é justamente essa, fazer com que você desista, mas em nome de Jesus, seja resiliente. Vão tentar te parar, te falar várias e várias coisas, mas volte ao processo que você estava fazendo, volte à forma, com alegria, para que você possa continuar seguindo. Amém? O texto depois vai dizer, né, e no final, colheremos no tempo certo. Você já ajudou alguém e depois de muito tempo que você não viu mais aquela pessoa, o acaso ou a Jesuscidência, que seria melhor, vai fazer com que você se encontre com ela? Semanas atrás, a geladeira lá da fábrica tinha dado problema. E aí, minha esposa pegou o contato de alguém lá com a tia Suzana, mandou para ela, Mônica ligou, o rapaz foi lá. Foi o pai e o filho. E aí, puxa a geladeira, não, não, não. Quando o rapaz chegou lá, ele falou assim, rapaz, eu estou te conhecendo de algum lugar. E eu achei ele parecido com o irmão de um amigo, que já tinha consertado essa geladeira anos atrás. Falei, sim, você parece com o rapaz lá, né? Com o Cunha. Ele falou, então, eu sou irmão dele. Falei, pô, que bacana, é mesmo, né? Aí conversa vai, conversa vem. Ele fez o serviço lá, deu gás na geladeira. Passou-se esse tempo lá da gente estar conversando, a Mônica já tinha ido embora, só ficou eu e eles lá. Aí colocou a geladeira para funcionar, a geladeira voltou a gelar e ficou funcionando perfeitamente. Na hora de pagar, eu perguntei para ele, bom, rapaz, e agora? Como é que vai ficar isso aí? Quanto é o serviço? Aí ele falou assim, Rogério, você sabe o que você fez comigo lá atrás? Eu falei assim, "Ih, meu Deus do céu, não, não lembro, não sei." Ele falou assim, o meu irmão foi lá na tua oficina e eu fui junto com ele. E naquele dia, naquele momento, você fez um serviço para mim, você não me cobrou nada. E eu realmente não lembrava disso. Aí ele falou assim, você não sabe o quanto você me ajudou naquele momento, naquele dia. Rapaz, olha, jamais eu poderia te cobrar qualquer coisa aqui, jamais. Porque aquilo que você fez por mim lá atrás, cara, não tem preço. E aí a gente, quando lê o texto,
se identifica, porque se você não desistir, você vai colher no tempo certo. E o tempo certo, qual é o tempo certo? É o tempo que o Senhor te visita, é o tempo que o Senhor te estimula, te levanta para que você, ainda que tenha tantas e tantas dificuldades à sua volta, o ânimo que o Senhor te injeta, queridos, é algo extraordinário. O Senhor vai dizer assim que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O ânimo, às vezes, ele é injetado em você de uma forma que você jamais imagina, não sabe de onde vem, mas aquilo que você faz hoje, ou seja, tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Coisas boas, seja coisas ruins. Entenda o seguinte, de alguma forma vai voltar. Agora, se você pode semear coisa boa, a sua memória ela pode até deletar essa informação. Você lembra que tem um dito popular que diz assim, ó, quem bate, esquece. Mas quem apanha, queridos, não esquece de maneira nenhuma. O mais interessante é o que é grato de verdade, ele recebe e não esquece. Lá na frente ele expressa, ele traz de volta. Porque aquele homem podia não falar nada desse assunto, eu não tinha lembrado dele, mas a gratidão era algo que ficou intrínseca no coração dele. Fez a gente ter um encontro não lá na minha oficina, que lá é um ambiente de trabalho seria mais normal, mas é um lugar fora. Ou seja, aquilo que você faz, queridos, vai se encontrar contigo fora do seu ambiente normal em que você vive, que é o Senhor que te permite colher coisas extraordinárias no tempo certo. Então, não desista, não desfaleça de fazer o bem, porque mais cedo ou mais tarde, esse mesmo bem vai trazer retorno para você. Da mesma forma que diz lá essa linguagem, né, aramaica, mas de origem síria, a siríaca ou assíria, ou assiríaca, ela tem essa conotação de trazer cura para cada um que recebeu um bem. Ou seja, se a gente conseguisse entender e vivenciar esse tipo de cultura, todas as vezes que você recebesse um favor, que você ia desejar um bem maior, não apenas um obrigado, como uma questão social de gratidão por palavras, é algo que vai muito além. Então, tenta trazer esse mesmo sentimento quando você receber de alguém, que você seja curado, que você se torne cada vez mais agradável. Às vezes a sua palavra vai trazer mais impacto do que o benefício de alguma coisa que você pudesse estar trazendo de volta. Então, porque há poder nas palavras. Amém? E quando a Mônica colocou esse louvor aqui do Sérgio Lopes, querido, isso aí já me remeteu a um tempo atrás de um aprendizado que eu tive, eu provavelmente já devo ter compartilhado aqui, fui chamado para tentar desenguiçar um carro, e esse carro, ele tinha enguiçado num estacionamento no mercado, eu não queria ir lá, porque eu tinha tanta coisa para mim fazer, e o cara, o gerente lá do mercado, acabou me atraindo lá. Eu fui para lá, muito chateado. Depois de resolver o problema, eu não tinha esse tipo de maturidade, eu não conhecia o Basaema, que hoje eu aprendi sobre ele. E aí eu fui para lá, de qualquer forma, resolvi, ajudei aquela família que estava enguiçada. Aí quando o cara falou assim, olha, agora eu não tenho dinheiro. Queridos, a imaturidade, a falta do Senhor na nossa vida faz com que a gente fique tão irado. E aí se eu já estava atrasado lá no meu trabalho, agora eu voltei mais atrasado ainda e sem remuneração. Puxa, aí eu saí muito chateado. Falei língua estranha, esquisita pelo meio do caminho até eu voltar lá para a oficina. Falei uma linguagem esquisita, devia ser em aramaico, hebraico, sei lá, extraterrestre, alguma coisa que não era para ser agradável de se ouvir, de tão chateado que eu estava. E aí, quando eu chego lá na oficina, esse louvor toca. E quando esse louvor toca e vai dizer assim, no mundo só se vive uma vez. Queridos. As mãos. Aí ó, a música vai deixar bem claro, as mãos que você hoje ajudar a levantar vão aprender a amar. E um dia ajudar alguém que até mesmo pode ser você. Você vê que o tempo, ele vai trazendo maturidade. Então, se você vai ajudar alguém, que eles não se importe com aquela reação do momento, faça. Porque quem é que está te vendo é o Senhor e vai voltar para você em algum momento como bênção para a sua vida. Às vezes a gente fica frustrado
que também é natural do sentimento nosso, mas quando você é desprendido disso, procure essa maturidade no Senhor, que o Espírito Santo venha te trazer uma cura, um amadurecimento, para que aquilo que você vier fazer, você não fique procurando, buscando reconhecimento e gratificação por aquilo que você fez. O tempo, queridos, ele mesmo vai se estabelecer. E da mesma forma que esse dia eu me dei mal, uma vez eu me dei muito bem. Indo, voltando para casa, numa semana muito difícil, numa oficina que eu trabalhava lá em Jacarepaguá, o pneu traseiro do carro furou. Num sábado, já bem de tardinha, aí eu fui trocar o pneu, mas lá um pouco distante de mim tinha uma combinha velha, dois velhinhos lá enguiçados. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, ah, já estou mal mesmo. Eu tinha uma maletinha de ferramenta, fui até eles lá e fui lá ajudar a perguntar, e como é que tá? E eles falaram que não, iam para uma viagem muito longa. E aí eu fui ali, ajudei eles, está muito bem, peguei minha maletinha, querido, já fechei ela, já estou indo embora. Aí eles falaram, ah, você vai para onde? Eu falei assim, ah, eu olhei para a situação, era uma Kombi muito velhinha mesmo, estava cheio de plantinhas dentro dela. E aí eles falaram, não, 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 rapaz, você vai para onde? Eu falei, ah, senhor, não precisa não, tá tranquilo, pode ir embora, boa viagem para vocês. Aí um olhou para o outro e falou assim, ah, dá um Guaraná para ele, gente. Aquele dia foi muito engraçado, o velhinho meteu a mão no bolso, tinha uma maçaroca de dinheiro. Claro que ele não me deu aquele dinheiro todo, mas o que ele me deu, abasteceu o Fusca não tinha nada, estava sequidão total de deserto. Naquele dia houve prosperidade como nunca houve antes naquele tanque de combustível do Fusca. E olha, eu sei que à noite eu estava na churrascaria, na parte da tarde, pobre, faminto e triste. À noite, regozijante, feliz demais, porque a história foi mudada e eu fui ajudar alguém sem tentar reconhecimento ou gratificação por aquilo que eu estava fazendo. Então, querido, que esse sentimento venha sobre a sua vida e não desfaleça de fazer o bem, porque em algum momento, no tempo certo, que quem sabe pode ser o hoje, é o hoje que vai estar te curando, te trazendo maturidade para que você possa continuar prosseguindo e fazendo o bem. Amém? Eu já estou encerrando. Já já tenho que ir para a oficina. Hoje está um dia cheio, tumultuado lá, mas que essa palavra possa ter encontrado lugar no teu coração, que ela possa trocar toda aquela tristeza, porque fizeram alguma coisa de ruim sobre você, não reconheceram o esforço que você tanto fez, não reconheceram. Vai ser o supernatural. E se isso tinha algum propósito em fazer com que você desfalecesse, hoje você vai sair daqui regozijante, entendendo que é o Senhor que há de te sustentar cada vez mais e mais, indiferente da dificuldade que você esteja passando. Ah, queridos, porque armadilhas e ciladas são montadas a todo tempo, né? Você vê que não é, às vezes, de pessoas distantes, às vezes são pessoas tão próximas. É essa proximidade aí que parece que fere mais. Porque quando é distante, você consegue lidar com isso, mas quando é próximo, puxa, próximo parece que é muito mais pontiagudo. A lança, o veneno tem efeito muito maior, é mais doloroso. Poxa, mas entenda o seguinte: continue fazendo bem, não desfaleça, porque o Senhor, queridos, vai te renovar a cada dia, em nome de Jesus. Amém? Eu já vou chamar a minha amada. Eu queria orar com cada um de vocês. Se você puder fechar os olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, pois a tua palavra, Senhor, traz cura, traz restauração, traz libertação. A tua palavra, Senhor, traz iluminação. A tua palavra, Senhor, permite nos olharmos para nós mesmos. Por isso eu te peço, ó Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha nos examinar, ó Deus, e que as nossas ações, Senhor, não venham ter fundo, Senhor, de gratificação pelo outro que nós ajudamos, que não venhamos, Senhor, buscar o reconhecimento, pois é o Senhor que nos reconhece, é o Senhor que nos retribui. A presença, Senhor, tua é a nossa suficiência. Continua, Senhor, nos ajudando na nossa caminhada. Eu te peço a Deus que o Senhor venha abençoar a vida de cada um daqueles teus servos que aqui estão, Senhor, que eles possam ser alcançados pelo poder da tua palavra, Senhor, que todo desânimo
caia por terra. Que o desfalecimento se torne agora diferente, Senhor, que sejam avivados cada vez mais, fortalecidos, em nome de Jesus. Pai, aumenta a nossa fé a cada dia, Senhor, e que possamos ser guiados, ó Deus, pela tua boa vontade. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, tem feito e ainda há de fazer sobre as nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, um excelente dia para cada um de vocês e que essa sala continue sendo um ponto de cura, de libertação. Que o Basaema seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Paz a todos. Amém. Glória a Deus, bom ter vocês aqui. Obrigada, amor. Rogério contou aqui o negócio da geladeira, né? Quando o rapaz foi lá, eu fiquei falando o tempo todo, amor, quanto que ele cobrou, fala, fala, porque a gente não tinha R$ 1. Aí, Rogério, ih, foi caro, hein? Foi muito caro. Nossa, não cobrou nada. Deus é bom o tempo todo. Beijo, família. Amanhã é quinta de oração. Estaremos aqui todos juntos, hein? Amo vocês. Obrigada por tudo. Que o Pai possa abençoar vocês poderosamente. Até amanhã.